Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez na nossa IBD em Pauta, dando início a mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, desta feita já entrando no quarto trimestre de 2024, com mais uma lição maravilhosa que com certeza vai vir nos abençoar com palavras, com ensinamentos maravilhosos, vindo da parte de Deus para nossas vidas. Essa lição que traz como tema do trimestre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa lição tem como comentarista o pastor Linaldo Renovato, né? Um homem de Deus, conhecido de todos nós. O pastor Linaldo, ele é mestre em ciência, mestre em administração pela UFRN e em ciência da religião pela FAETEL. Ele já foi comentarista de várias outras lições, escritor de vários livros também, publicado pela nossa casa publicadora, e com certeza tem muito a nos ensinar nesse trimestre com esse tema tão especial que é as promessas de Deus. Na nossa primeira lição, nós temos aí o tema as promessas de Deus. O nosso textuário está registrado lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. A verdade prática nos diz, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13, que diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e a dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, iniciando mais esse trimestre, meu Deus, da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, Pai Santo, nós já queremos te pedir, ó Deus, que esse trimestre seja uma bênção na vida dos nossos professores, superintendentes e alunos, e a todos, meu Deus, que amam esta escola. Pai querido, Pai Santo, continue conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, lição de número 1, as promessas de Deus. Nós vamos ver que as promessas de Deus sempre são coisas boas, né? Todos gostam de promessas, né? E nós encontramos na Bíblia muitas promessas, desde a criação até a consumação dos tempos. E essas promessas não são meras palavras, mas manifestações do caráter fiel e imutável do nosso Deus. Mas nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas são fundamentais para a vida cristã, pois elas são a base da nossa fé e da nossa esperança.
Se nós não tivéssemos promessas de Deus, talvez não teria sentido nós estarmos aqui. Mas nós estamos aqui hoje, estamos servindo a Deus, porque nós temos promessas. E uma delas é de um dia morar no céu. Então, que Deus possa nos abençoar e que esse estudo, esse tema, venha nos ajudar a termos mais fé, mais esperança, né? A continuar crendo nessas promessas que Deus tem para conosco. Lembrando que para que essas promessas se concretizem, elas dependem da fé plena na sua palavra. Por isso, vamos pedir a Deus que venha nos dar mais fé, mais força, mais confiança, acreditar mais no Deus que nós servimos e crer que as suas promessas são fiéis e verdadeiras e que aquelas que ainda não cumpriram vão se cumprir no momento exato. Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição. Nós temos aí no primeiro ponto um convite de Deus. O primeiro item do primeiro ponto aí fala um convite, uma promessa. Aí nós encontramos então no capítulo 55 de Isaías, esse convite que apresenta aí um convite divino a Israel para experimentar uma bênção abundante, fundamentada em uma promessa de redenção. Nesse contexto, o versículo 11 aí, do capítulo 55 de Isaías, ele afirma: assim a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei. Então esse versículo ele destaca o imenso poder da palavra de Deus. Ele destaca a soberania de Deus, que sempre age com um propósito claro, seja para a redenção, seja para a condenação. Em outras palavras, a palavra de Deus, ela nunca falha no seu objetivo. As promessas de Deus nunca falham, pois o Senhor nosso Deus, em sua soberania, Ele garante o seu cumprimento. Além disso, é importante notar que essa verdade está fundamentada, enraizada na fidelidade de Deus. As suas promessas são inabaláveis e infalíveis, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que declara. Por exemplo, lá em Números 23, 19, nós vemos dizer, o texto diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então veja bem, esse versículo reforça a nossa confiança em Deus, a confiança na palavra de Deus, pois ela sempre realiza, as promessas de Deus sempre se realizam, o propósito de Deus sempre é alcançado. Então veja bem, meus queridos irmãos, para que nós possamos experimentar, viver essas promessas em nossa vida, é necessário que tomemos alguns passos, que tomemos alguns cuidados. Primeiro, precisamos entender que o chamado de Deus, atender esse chamado de Deus com fé, crer que realmente Deus que está nos chamando e reconhecer a sua autoridade, reconhecer o seu poder. E em seguida, devemos confiar plenamente nessa palavra e estar dispostos a obedecê-la, estar dispostos a fazer o que for preciso para que ela venha se cumprir na nossa vida. E assim, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos caminhando em obediência, lógico, nós vamos experimentando o cumprimento de Deus nas nossas vidas. O segundo tópico aí desse primeiro ponto diz que é preciso buscar ao Senhor. O chamado a buscar ao Senhor é claro e urgente na Bíblia. O profeta Isaías deixa isso muito
claro, muito latente aos nossos olhos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, esse versículo, ele nos lembra a necessidade que nós temos de estar buscando a Deus com sinceridade e de forma constante. Está sempre nos aproximando de Deus, porque há um tempo oportuno para essa busca e precisamos aproveitar esse tempo. Quando Isaías diz buscar enquanto é tempo, isso mostra que esse tempo também vai acabar. Esse tempo é limitado. E aqui, para aquele que ainda não buscou o Senhor, que ainda não teve essa experiência com Deus, precisa ficar atento porque o tempo está terminando. Busque ao Senhor. E nós que já buscamos, já encontramos Ele, precisamos a cada dia estar sempre buscando Ele de uma maneira que Ele venha a se tornar uma figura constante na nossa vida. E nós temos a presença dEle. Precisamos então cultivar essa presença dEle constante na nossa vida. Então, por isso é muito importante. E de que forma que nós vamos cultivar essa vida, essa busca? Através da oração, através da palavra de Deus, da leitura, da meditação na palavra do Senhor, do jejum, do consagramento, da consagração. Enfim, são maneiras que nós buscamos de ter um relacionamento genuíno com Deus. E assim nós temos a certeza de que podemos encontrar a sua presença e receber também as suas respostas. Esse versículo ainda, falando sobre ele nos alerta para a importância de não deixar de buscar para depois, mas de agir agora, enquanto ainda há oportunidade. Jesus, cara, no Novo Testamento, reforça essa mensagem. Lá em Mateus 7, versículo 7 e 8, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que recebe, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Aqui Jesus confirma essa promessa de que, ao buscarmos a Deus com persistência, seremos atendidos. Ao buscarmos a Deus com sinceridade, seremos atendidos. Talvez não sejamos no nosso tempo, no momento que nós queremos, mas na hora certa, Deus manda a resposta, Deus manda a solução. O que precisamos é não deixar de buscar o Senhor, é saber que podemos falar com Ele a qualquer momento. Nós temos essa liberdade de a qualquer momento nos aproximarmos de Deus. O profeta Jeremias também fala sobre isso, dessa importância de buscar a Deus, lá no capítulo 29, versículo 13, onde ele diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então isso deixa claro também que a busca por Deus ela deve ser feita de todo o coração, com sinceridade, com desejo genuíno de encontrá-lo. Não é apenas uma ação externa, mas uma atitude interna, aquela atitude que vem do coração mesmo, uma entrega, uma devoção total a Deus. Quando nós fizermos essa busca dessa maneira, nós temos a certeza de que vamos encontrar e que vamos ter resposta. O terceiro tópico aí desse primeiro ponto, é preciso se arrepender. Veja que coisa interessante, para buscar a Deus de forma sincera, é fundamental que nos voltemos para Deus. É imprescindível que o homem se volte para Deus de todo o seu coração, que o homem reconheça a necessidade que ele tem de se arrepender e voltar-se para Deus. O profeta Isaías fala sobre isso no capítulo 55 também, no versículo 7, diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, nós vemos aqui também esse versículo, o profeta destaca também aqui a misericórdia de Deus também. Que quando o homem se humilha, que quando o homem
decide se voltar para Deus de coração, Deus, Ele é misericordioso e Ele está sempre pronto a nos perdoar. Assim como aconteceu na parábola do filho pródigo lá, que abandonou tudo, desperdiçou tudo que tinha, abandonando a casa do pai. Mas o dia que ele decidiu, com sinceridade, de voltar, o pai estava de braços abertos, esperando ele para receber. E recebeu, restituiu a ele tudo aquilo que ele tinha perdido. Assim é o nosso Deus, é um Deus misericordioso. Então, quando há esse arrependimento, movido de ação, pela ação de Deus, ocorre algo profundo na nossa vida. Nossos pensamentos começam a se alinhar com os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos são transformados pelos seus caminhos. Isaías, mais uma vez, ele continuando aí nesse capítulo, no capítulo 55, ele diz assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso significa que, ao se arrepender e se voltar para Deus, nós somos convidados a adotar uma nova perspectiva, baseado nos propósitos e nos planos de Deus, que são infinitamente superiores aos nossos. Nem se compara. Os planos de Deus são infinitamente superiores ao nosso. Além disso, o verdadeiro arrependimento, ele também resulta em uma transformação de vida, em uma nova vida espiritual. Aquela pessoa que tem um encontro real com o Senhor Jesus, ele experimenta uma renovação profunda. É uma mudança completa. Por quê? A presença de Jesus na nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele traz júbilo, traz alegria, abundância espiritual. Não significa dizer que ele não tem mais problema, que ele não tem luta. Tem. O crente tem luta. O próprio Jesus deixou isso muito claro, que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer, passar por lutas. Mas agora nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Que mesmo que o mundo esteja se acabando em guerra, mas nós temos paz no nosso coração. Essa paz que só o Senhor Deus, só o Senhor Jesus traz para a nossa vida. O apóstolo Pedro também ele fala sobre essa necessidade de arrependimento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19, Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, as gloriosas promessas de Deus, elas são derramadas sobre aqueles que se arrependem. O caminho para experimentar a bênção de Deus, as promessas de Deus, começa com arrependimento. Arrependa-se do seu erro, do seu pecado, volte para o Senhor Jesus, que é a fonte do perdão, que é a fonte da restauração. Fazendo isso, você estará coberto pela proteção do Senhor nosso Deus. Você estará debaixo das promessas de Deus. Assim nós encerramos o primeiro ponto. Nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que é as promessas e os seus fundamentos. O primeiro item desse segundo ponto aí fala a promessa na Bíblia. Muito embora a palavra promessa nem sempre apareça diretamente no Antigo Testamento, mas o conceito dela está claramente revelado nas alianças que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Em Gênesis 12, por exemplo, nós vemos que Deus promete a Abraão que se tornaria uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. A gente vai ver isso com mais detalhe na segunda lição. Essa promessa ela se repete e se amplia para os seus descendentes depois, através de Isaac, através de Jacó, estabelecendo aqui então a base para o plano redentor de Deus ao longo da história. O Novo Testamento também, nós vemos que muitas dessas promessas do Antigo Testamento, elas encontram seu cumprimento na nova aliança através de Jesus Cristo. Em Lucas 4, 16, por exemplo,
Jesus declara que as profecias antigas estão sendo realizadas em sua própria pessoa e ministério. Além disso, em Atos, capítulo 2, versículo 29, 31, por aí, Pedro explica que a promessa messiânica feita a Davi é cumprida na ressurreição de Jesus, confirmando a fidelidade de Deus às suas promessas. Ainda no Novo Testamento, Deus faz nova promessa, ampliando ainda o alcance da obra redentora de Cristo. E uma dessas promessas que Deus faz é o arrebatamento da igreja, que está registrado lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Paulo assegura ali aos fiéis que os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos em sua vinda terão seus corpos transformados. É uma promessa para nós. E essa promessa de ressurreição, essa promessa de transformação, ela reafirma exatamente a esperança do cristão na obra salvífica de Cristo e no futuro glorioso que os aguarda. Então vale a pena nós continuarmos crendo, obedecendo a palavra de Deus, sabendo que as promessas de Deus que estão registradas na Bíblia Sagrada, aquelas que ainda não cumpriram, estão se cumprindo e muitas outras ainda vão se cumprir. Nós não podemos deixar de crer de maneira nenhuma. O segundo tópico aí desse primeiro ponto fala que Deus é infalível. E essa afirmação de que Deus é infalível, ela está fundamentada em suas características divinas. Porque Deus, ele é onipotente, o que significa que ele tem todo o poder e nenhum obstáculo pode frustrar os seus planos. O profeta Isaías mesmo, ele destaca isso no capítulo 43 e 13, quando ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isso demonstra o quê? Que a sua vontade, ela é sempre cumprida. A vontade de Deus, ninguém pode impedir que ela se cumpra. Além disso, Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, passadas, presente, futura. A sua sabedoria é perfeita e garante que as suas promessas também são confiáveis. Não deixa nenhuma dúvida. As promessas dele são confiáveis. Então, além de tudo isso, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Ele age continuamente e nada pode escapar da sua vigilância. Isso reforça também a certeza de que os seus planos jamais são frustrados, conforme a sua presença constante. Ou seja, Deus está sempre presente, não tem como alguém querer frustrar os planos de Deus pensando que ele não está ali, porque Deus está presente em todos os momentos, em todos os lugares ao mesmo tempo. Um outro ponto essencial é que Deus é imutável, ele não muda em seu caráter ou em suas promessas, Deus não muda. Lá em Malaquias 3,16 diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Então isso nos dá a confiança de que as suas promessas também são eternas e confiáveis. Se Deus não muda, suas promessas também não mudam. Portanto, a infalibilidade de Deus, ela oferece segurança inabalável para o cristão. Podemos confiar na sua fidelidade e no fato de que ele nunca erra, nunca muda, sempre cumpre o que prometeu. Seus planos são sempre perfeitos. E isso deve trazer conforto e esperança para todos que colocam a sua fé em Deus. Terceiro item, Deus zela por sua palavra. Essa afirmação que Deus zela por sua palavra é também fundamentada na fidelidade de Deus e na certeza de que as suas promessas são sempre cumpridas. Isaías, mais uma vez, aqui no capítulo 55, no versículo 11, ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isso vem reforçar que a palavra de Deus ela tem um propósito definido e nunca falha em cumpri-lo. Além disso, o profeta Jeremias, no capítulo 1 também, do versículo 11 e 12, ele traz uma declaração sobre o cuidado de Deus com a sua palavra. E disse-me o Senhor, veja o que Jeremias disse, e disse-me o Senhor,
viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Aqui a visão da amendoeira, né, que floresce cedo, é uma ilustração da prontidão de Deus em cumprir o que prometeu. Isso significa, mais uma vez, dizendo que Deus está completamente atento para garantir que tudo o que Ele declarou se concretize no tempo certo. Então, mais uma vez eu digo, é no tempo de Deus. Nós não podemos querer ou achar que podemos fazer com que as coisas aconteçam no nosso tempo. A fidelidade de Deus, ela é inseparável da sua palavra. Tudo o que Ele promete está garantido, vai se cumprir, vai acontecer. Querendo o homem ou não, a promessa de Deus, ela vai acontecer. Diferente da palavra humana, que pode falhar, que pode ser esquecida. A palavra de Deus não. Ela é infalível e eterna. Jesus também reforçou isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, quando ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, a certeza de que Deus zela pela sua palavra nos dá segurança. Ele não apenas promete, mas também cuida para que tudo o que disse seja realizado. E isso traz uma confiança inabalável para o cristão verdadeiro, sabendo que pode se apoiar nas promessas de Deus, porque sabe que o Deus que ele serve é fiel para cumprir o que prometeu. Então fique tranquilo, meu amado irmão. Deus vai cumprir a promessa dele. Deus não vai falhar em momento algum. Se você for dar uma analisada nas promessas da Bíblia, você vai ver que muitas promessas já se cumpriram, outras estão se cumprindo atualmente, e outras ainda vão se cumprir no futuro. Mas não deixe que ninguém venha colocar dúvida na sua cabeça de que essas promessas que ainda estão para se cumprir, não vão se cumprir. Creia, continue crendo que ela vai se cumprir. Na hora certa, Deus vai cumprir essa promessa que Ele prometeu. Vamos para o terceiro ponto da nossa lição. Tipos e propósito das promessas de Deus. Nós vamos ver então aqui alguns tipos e propósito da promessa de Deus, das promessas de Deus, né? Nós sabemos que as promessas de Deus, a gente vai ver aí nessa lição, que elas são condicionais e também incondicionais, né? Nós precisamos entender isso aí, que há uma diferença entre condicional e incondicional. O que representa isso? O que significa isso? Vamos entender isso aqui de acordo com a nossa lição aqui. O que são essas promessas incondicionais? São aquelas que não dependem de ações humanas, não dependem de circunstância ou tempo para se cumprir. Elas são garantidas unicamente pela fidelidade de Deus. Independentemente de qualquer condição, independentemente de qualquer imposição humana, elas vão se cumprir. Um exemplo claro de uma promessa incondicional é o nascimento de Jesus através de uma virgem. O comentarista colocou aí, é uma das promessas condicional. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, nós vemos essa promessa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Emanuel. Essa promessa ela foi cumprida sem depender da ação humana. Querendo ou não, ela se cumpriu. Um outro exemplo, que o comentarista também menciona aí, é o local do nascimento de Jesus. O profeta Miqueias, no capítulo 5:2, ele fala sobre o local. Ele diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre as milhares de Judá,
de ti me sairá aquele que governará em Israel. Então, mais uma vez, nós vemos aqui uma promessa que foi cumprida com precisão, demonstrando a infalibilidade da promessa de Deus. Então, promessas incondicionais. Além disso, essas promessas incondicionais, há promessas incondicionais que ainda aguardam cumprimento. Já disse aqui alguma coisa sobre isso. Que promessas são essas? A promessa da ressurreição dos salvos em Cristo, a promessa da transformação dos vivos durante o arrebatamento da igreja. Elas vão se cumprir. E você não pode duvidar disso. Lá em 1 Tessalonicenses nós vemos essa promessa. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele fala sobre isso. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então essas promessas, assim como outras profecias que ainda não se cumpriram, são absolutamente incondicionais. Elas não dependem da ação do homem. Ela não depende de uma circunstância favorável, mas elas estão baseadas na fidelidade e a soberania de Deus. Ela não depende de eu crer ou não crer, de eu querer ou não querer, elas vão se cumprir. Deus falou e elas vão se cumprir. Eu gosto ou não gosto, elas vão se cumprir. São promessas incondicionais. Então podemos confiar totalmente e plenamente que no tempo certo Deus realizará tudo o que prometeu, pois é fiel e infalível. Então, que são promessas incondicionais? São aquelas promessas que não dependem da ação humana, não depende do meu querer, não depende da minha vontade, mas unicamente de Deus. São promessas que vão se cumprir na hora certa, no momento certo, que Deus achar. Então, para você entender bem, nós vimos aqui promessa incondicional, são aquelas que vai se cumprir independentemente de ação humana, de vontade humana. É vontade de Deus, ela vai se cumprir. Agora existem as promessas condicionais. O que são essas promessas condicionais? As promessas condicionais dependem de uma resposta humana para que ela se cumpra. Um exemplo disso, nós vemos lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 26, onde Deus diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Veja que a bênção da saúde aqui, ela está condicionada à obediência às ordens de Deus. Geralmente essas promessas condicionais, ela está sempre antecedida da palavra se. Se ouvires atentamente. Ou seja, se o povo não ouvir, Deus também não tem obrigação nenhuma de cumprir essa promessa na vida deles. São promessas condicionais, que dependem da reação humana, que dependem do nosso comportamento para que ela venha a se cumprir na nossa vida. Um outro exemplo importante está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, onde Deus promete bênçãos abundantes a Israel, condicionadas à sua obediência. Olha o que diz lá: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidando de guardar todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Veja então que a fidelidade ao pacto de Deus, ela traz a realização das suas promessas. Então tem promessas que ela só vai se cumprir na vida do homem, na vida de uma nação, se elas forem fiéis a Deus, se elas se colocarem na presença de Deus, na vontade de Deus. No Novo Testamento nós temos também a promessa do perdão divino condicionada ao perdão que concedemos aos outros.
Veja o que Jesus afirma lá em Mateus 6, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, para receber o perdão de Deus, nós também precisamos perdoar ao próximo. Lembra da parábola lá do credor incompassivo? Que recebeu perdão do seu senhor de uma dívida milionária, mas não quis perdoar um amigo por uma dívida mixaria, no linguajar de hoje, e por causa disso, porque não perdoou o seu companheiro, o seu amigo, ele também teve o seu perdão revogado pelo seu Senhor. Assim somos nós precisamos liberar perdão, porque Deus, Ele nos perdoou por pecados muito maiores, por coisas muito piores do que qualquer ofensa que alguém tenha feito conosco. Então, adicionalmente, a promessa de permanecer no amor de Deus está condicionada à obediência aos mandamentos de Cristo. Lá em João 14, por exemplo, versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. De maneira semelhante, João também, no capítulo 15, diz: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Um outro versículo também que reforça essa ideia de promessa condicional está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, um versículo que praticamente todo mundo conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, se o povo fizer tudo isso, se humilhar, orar, se buscar a face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vemos que nesse caso as bênçãos de perdão e restauração são prometidas, mas exige arrependimento e humilhação do povo. Assim, as promessas condicionais exigem fé, obediência e humildade do ser humano. Deus cumpre as suas promessas, mas muitas das vezes condiciona o seu cumprimento a uma atitude correta. Então, se você tem promessa de Deus, fique firme, fique na presença de Deus, que Deus cumpre essa promessa na sua vida. Eu vejo muitas pessoas levando a vida de qualquer maneira, achando, porque eu tenho promessa de Deus, mas não faz nada para que essa promessa se concretize. Acha que Deus é obrigado a cumprir uma promessa na vida dele, mesmo ele vivendo dissolutamente. Deus não tem compromisso com aquele que não quer ser fiel a Ele. Se Deus tem promessa na sua vida, Ele quer cumprir, mas você precisa ser fiel a Ele. Seja obediente a Ele. Fica firme na presença dEle, porque aí sim, Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida. Eu espero que você tenha entendido a diferença entre promessas condicionais e promessas incondicionais. O terceiro item desse terceiro tópico aí, desse segundo tópico, fala o propósito das promessas de Deus. Nós vamos ver que ao longo de toda a Bíblia, o propósito de Deus, ele revela a intenção de Deus de ter um relacionamento profundo com a humanidade e garantir também o seu plano de redenção. O primeiro propósito, é claro, a criação de uma aliança com o ser humano. Lá em Gênesis 1, versículo 27 a 30, nós vemos Deus criando o homem à sua imagem e semelhança e dando a ele autoridade sobre a criação. No capítulo 2 já de Gênesis, ele também estabelece limites como mandamento para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que indica ali o início de uma relação de obediência entre Deus e o homem. Um outro propósito de Deus, propósito divino nas promessas, é exatamente a renovação da esperança da humanidade após a queda. Deus, ele
escolhe Noé como o justo, né? Primeiro, lá no início, né? O homem cai no pecado, há uma separação de Deus, e tempos depois Deus escolhe Noé, o justo, né? Através de quem ele oferece uma nova chance à humanidade. Lê lá em Gênesis 9, você vai ver isso aí. E aí Deus promete, depois de passar ali o dilúvio, Deus promete que nunca mais destruir a terra com o dilúvio. A aliança de Deus com Noé mostra exatamente o compromisso em sustentar a criação mesmo após o pecado. Além disso, a eleição de Abraão e do seu povo também revela um outro propósito de Deus. Em Gênesis 12, que nós já falamos aqui, Deus promete a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Em Êxodo 19, 5, Deus confirma Israel como o seu povo escolhido, uma nação santa, em uma aliança direta com ele. Então essas promessas têm o objetivo de estabelecer o povo de Deus como um canal de bênção para todas as nações. E por fim, um propósito fundamental de Deus é zelar pela sua palavra, é aprofundar o seu relacionamento com a humanidade. Meus irmãos, Deus ele quer se relacionar com o homem, ele quer ter essa comunhão com o homem, mas infelizmente o homem, ou pelo menos a grande maioria dos homens, não fazem por onde merecer, não procuram essa comunhão com Deus, não querem muitas vezes ter essa comunhão com Deus. Mas o desejo de Deus é se relacionar com o homem. Aliás, o desejo de Deus é que todo homem fosse salvo. Deus não tem prazer em que o homem vá para uma eternidade sem Ele. O desejo de Deus é que todos fossem. Porém, Deus, Ele deu o livre-arbítrio. Ele não vai levar ninguém contra a vontade dEle. Então, Deus quer ter um relacionamento, mas um relacionamento amigável, um relacionamento harmonioso, onde haja interesse de ambas as partes de se relacionar. Então, veja bem, quando as promessas se cumprem nas nossas vidas, nós temos a certeza de que Deus está presente e agindo. É o que fortalece a nossa fé e nos dá a segurança, né? Mais uma vez, de que Ele é fiel, de que Ele é justo. E isso aprofunda o nosso relacionamento com Ele, porque nós vamos experimentar mais diretamente esse cuidado e essa fidelidade de Deus. Então, em resumo, aqui já partindo para a parte final, as promessas de Deus, ela tem o propósito de estabelecer aliança, ela tem um propósito de oferecer redenção, de eleger um povo para o seu plano de salvação, e acima de tudo, ela tem um propósito de que a sua palavra é verdadeira, é confiável e que fortalece a nossa confiança em seu relacionamento conosco. Então, que Deus continue nos abençoando para que nós possamos continuar tendo fé nesse Deus, crendo que essas promessas dele vão se cumprir na minha e na sua vida. Eu quero ler aqui só a conclusão da nossa lição, e assim nós estaremos já colocando um ponto final nessa videoaula. A conclusão diz assim, ó: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento das suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus, o Todo-Poderoso, e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados, que Deus nos ensine a confiar nele e aguardar o cumprimento das suas preciosas promessas. Amém? Que Deus não possa continuar abençoando a sua vida e que no próximo domingo você tenha uma aula
abençoada, que a sua classe possa ser abençoada através do seu ensino, que Deus possa te usar grandemente na presença dEle para transmitir essa palavra aos seus alunos. Que Deus abençoe a todos. E eu vou orar agora em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, meu Deus, por mais esse momento que passamos aqui, nessa videoaula, Senhor, iniciando esse trimestre. Que o Senhor possa nos dar um trimestre abençoado, como sempre tem feito, Pai. Que essas lições possam vir a nos ajudar a ensinarmos a confiar mais em Ti, Senhor. Que a vida dos nossos companheiros, nossos alunos, os professores, superintendentes possam ser abençoadas através desse estudo. E que a sua escola, Senhor, que esse trabalho tão abençoado possa continuar crescendo e dando frutos para a honra e para a glória do Teu nome. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.